Muito bom dia para você, está no ar mais um Band Entrevista, fique com a gente. E hoje o nosso convidado é o Gustavo Tavares, diretor do SESC Senat em Araçatuba. Muito bom dia, Gustavo, obrigado pela presença. Bom dia, Fabiano, bom dia a todos, agradeço o convite e a oportunidade da gente estar presente aqui hoje. Para a gente bater esse papo hoje, Gustavo, eu queria que primeiramente você contextualizasse quem está em casa a respeito do SESC Senat. O que é o SESC Senat? O SESC Senat é o Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte. Nós temos como missão atender o setor do transporte, mas também atendemos a comunidade numa série de serviços, né, no Senat com capacitação, treinamento e cursos voltados para o transporte e no SESC com odontologia, fisioterapia, nutrição, psicologia e toda a parte de esporte, cultura e lazer. Hoje o SESC Senat está presente em mais de 150 unidades, ou seja, no Brasil inteiro. Hoje o SESC Senat está presente no Brasil inteiro, somos 159 unidades e 30 unidades no estado de São Paulo. Com relação ainda a esse trabalho desenvolvido pelo SESC Senat, para a gente ter uma ideia, para dar um exemplo, Gustavo, que tipo de serviço ali, né, quem é do setor de transporte pode encontrar lá no SESC Senat? O setor do transporte, o trabalhador do setor do transporte, né, cuja empresa que ele trabalha é contribuinte do SESC Senat, ele tem gratuidade em todos os nossos serviços, tanto no Senat, com cursos, capacitação e aprendizagem, quanto no SESC, né, com atendimento odontológico, atendimento de fisioterapia, nutrição, psicologia e modalidades esportivas dentro do esporte, cultura e lazer. Qual que é a importância para quem, né, tem esse serviço gratuito à disposição? São serviços de excelente qualidade, nós temos uma agenda flexível de horários e nós conseguimos atender tanto o colaborador do setor do transporte, o seu dependente, inclusive com alguma gratuidade também, e a comunidade em geral. Então a gente sempre deixa o recado aqui que o SESC Senat não atende somente o setor do transporte. A gente atende a toda a comunidade com valores bem acessíveis, com disponibilidade de horário, com toda uma infraestrutura, excelentes profissionais, estacionamento. Dentre as ações, né, que o SESC Senat participa ou desenvolve, eu queria começar a falar de algumas delas, mas primeiro com relação ao Maio Amarelo. A campanha desse ano tem o tema, deixa eu mostrar aqui, Juntos Salvamos Vidas, né? A campanha Maio Amarelo 2022 e o SESC Senat participa dessa ação. Primeiro, com relação a essa campanha, qual é o objetivo? O objetivo dessa campanha, ele está diretamente atrelado ao propósito dela. Então, em 2010, a Assembleia Geral da ONU, ela editou uma resolução criando a década de ações para melhorar o trânsito, diminuir mortes e sequelados. Então, esse é o segundo ano que a Confederação Nacional do Transporte e o SESC Senat são apoiadores centrais, né, no Maio Amarelo, que tem por objetivo melhorar o trânsito, preservar vidas e diminuir o número de feridos em virtude de acidentes de trânsito. E o SESC Senat atua realizando campanhas e ações dentro do mês de maio, de conscientização, de educação, de promoção de um trânsito mais seguro para, conforme o tema diz, preservar vidas, diminuir o número de ocorrências, de acidentes. Esse é o principal objetivo. Gustavo, a gente, na programação aqui da Band Paulista, a gente tem uma cobertura ampla do interior de São Paulo e a gente está sempre mostrando acontecimentos aqui no interior de São Paulo, dentre eles acidentes, em alguns casos acidentes graves que resultam em mortes. E um levantamento, né, os levantamentos feitos pela polícia mostram que boa parte desses acidentes são provocados por uma imprudência do condutor, seja ele profissional, seja ele um condutor aí de veículo de passeio. Essa preocupação existe no SESC Senat de orientar esse condutor, essa pessoa que trabalha no transporte, ainda mais quando se trata de um profissional que está aí transportando, às vezes, cargas perigosas, são veículos grandes que podem provocar um acidente gravíssimo. Existe esse tipo de trabalho e essa tentativa de conscientizar esse profissional? Sim, claro. Na verdade, o SESC Senat trabalha diuturnamente, 365 dias por ano,
com essa missão, né, de formar e capacitar motoristas e profissionais para um trânsito mais seguro, mais humano, menos violento e com menos acidente. Então, dentro das nossas campanhas, né, nós temos campanhas ao longo de todo o ano, a gente sempre trabalha com temática voltada para conscientização, para educação, para reflexão e capacitação, né, desse motorista profissional para ações num trânsito mais seguro, né, sempre com o objetivo de preservar a vida, evitar acidente, evitar que pessoas fiquem sequeladas por conta de acidente de trânsito. Quando a gente ainda fala a respeito de acidente de trânsito, né, como eu falei, que temos aí a questão da imprudência que aparece muitas vezes nos acidentes, mas tem o outro lado também, né, que é às vezes um problema mecânico, uma falta de freio. A gente vê, inclusive, na internet, vídeos de caminhões que perdem o freio e acabam usando aqueles escapes que existem em serras, por exemplo. Tem esse tipo de trabalho no SESC Senat, não só de você ter consciência de respeitar a lei de trânsito, mas também ter consciência de cuidar do veículo que você está utilizando ali, não só o funcionário, mas também a empresa como um todo, né, que tem ali às vezes uma frota grande. Sim, isso é uma preocupação também do SESC Senat. Em todas as nossas ações, inclusive a desse mês, que é o Maio Amarelo, a gente fala sobre a importância da manutenção preventiva nos veículos para evitar quebra e essa quebra provocar acidente. Nas outras campanhas que nós realizamos ao longo do ano também isso é abordado. Em todos os nossos cursos do Senat, nas capacitações, nos treinamentos, a manutenção ela é sempre um item conversado e abordado nas aulas, né? E temos até algumas matérias específicas de manutenção de veículos dentro de alguns cursos nossos. Com relação ainda a esse tema de palestras, de capacitações, de orientações que o SESC Senat faz, você falou aí com relação às empresas, existem campanhas, existem aí reuniões, workshops, para empresários, por exemplo, que atuam no setor de transportes, para que eles entendam como tem que ser a dinâmica ali do dia a dia, para oferecer qualidade para esse funcionário? Sim, claro. O SESC Senat está muito presente nas empresas de transporte e na sociedade como um todo. Nós temos palestras ao longo do ano, né, que nós convidamos as empresas do transporte. Nós também vamos às empresas do transporte, né, para falar de um determinado tema, né, às vezes até por pedido da empresa. Então, essa proximidade é grande. Ou as empresas de transporte vão ao SESC Senat, o SESC Senat vai às empresas. A gente está sempre trabalhando em conjunto para melhorar, né, o transporte e para melhorar a competitividade e a eficiência do setor do transporte através das empresas transportadoras. Gustavo, falando um pouquinho da sua experiência profissional, né, o sotaque não nega que você não é aqui do interior de São Paulo, até porque o sotaque nosso é bem característico, acho que você é carioca, é isso? Sim, sou do Rio. É do Rio. Você está um pouco mais de um ano, quase um ano e meio já à frente do SESC Senat lá em Araçatuba. Como é que tem sido essa experiência? Qual foi a intenção sua quando você assumiu a gestão, né, de um órgão importante para a região lá de Araçatuba? Sim, eu assumi a direção da unidade de Araçatuba em janeiro do ano passado, fui aprovado no processo seletivo. Estou muito satisfeito lá, é muito gratificante trabalhar no SESC Senat, pela missão que o SESC Senat tem e por todo o trabalho que ele desenvolve, né, em prol da comunidade, das empresas de transporte, em prol até do município. Então, eu sou do Rio, vim do Rio de Janeiro. E o nosso propósito lá no SESC Senat de Araçatuba é continuar colaborando, né, com o setor do transporte na região. Nós atendemos aí a mais de 50 municípios. E para que, né, essa categoria, as empresas de transporte se tornem cada vez mais competitivas, mais eficientes. Então, o objetivo do SESC Senat é sempre atender bem essas empresas de transporte e a comunidade como um todo. Muita gente ainda tem dúvida se o SESC Senat só atende o setor transportador. Nós podemos atender outras empresas, outros segmentos, poder público e a comunidade em geral, até com valores bem acessíveis
dos nossos serviços, seja nos cursos do Senat ou nos serviços oferecidos pelo SEST. Você assumiu em janeiro do ano passado? Janeiro de 2021. Você assumiu em meio à pandemia ali. Sim. Então, vocês tiveram que fazer ou fizeram ações, participaram também, né? Acho que ninguém se livrou, ninguém conseguiu, né, passar ileso dessa pandemia. Sim, muitas das nossas ações nesse período de pandemia, né, elas foram realizadas de forma online, de forma virtual, mas o SEST Senat nunca deixou de fazer. Então, ou num formato híbrido, num formato online. Então, todas as campanhas foram realizadas tomando todos os cuidados, né, seguindo aí os decretos municipais, estaduais, né, e com todos os EPIs de segurança para garantir a segurança dos nossos profissionais e daqueles que nós atendemos durante as nossas campanhas. Ok, Gustavo, a gente vai fazer um intervalo agora aqui no nosso Band Entrevista. Gustavo Tavares, que é diretor do SESC Senat de Araçatuba, participando hoje com a gente aqui, conversando um pouquinho a respeito do trabalho lá na região de Araçatuba. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. Estamos de volta com o nosso Band Entrevista deste domingo e hoje a gente recebe Gustavo Tavares, que é diretor do SESC Senat lá em Araçatuba. A gente estava falando a respeito da pandemia no bloco anterior, Gustavo, que você assumiu em janeiro, né? Além de ter um desafio grande, acredito eu, pela frente, ainda teve que desenvolver o seu trabalho em meio a uma pandemia do coronavírus. E o SESC Senat teve essa participação. É importante quando órgãos, né, que têm ali uma representatividade na comunidade se engajem em assuntos que estão acontecendo no dia a dia. Esse é um dos pontos. Sim, inclusive, na oportunidade, o SESC Senat apoiou e colaborou muito, né, com o setor público. Nós disponibilizamos as nossas unidades para vacinação da Covid-19. Nós fomos para a rua apoiar os motoristas, os caminhoneiros, né, com orientação. Nós fomos para a rua entregar EPI, álcool gel, lanchinho e passar esclarecimentos importantes sobre prevenção da Covid-19 para os caminhoneiros, motoristas e para todo o setor transportador. Então nós estivemos nas ruas, em postos de gasolina, em empresas, aonde o motorista estava, o SESC Senat estava apoiando e orientando esse motorista. É interessante, eu particularmente já vi tendas, né, aquela ação montada ali em postos de combustíveis. Isso aproxima o SESC Senat do trabalhador. Sim, nós buscamos estar presente aonde o trabalhador do transporte está. Então, muitas vezes, nossas ações elas ocorrem em terminal rodoviário, elas ocorrem em postos de gasolina, né, que tem parada de caminhoneiro e de motoristas. E muitas vezes nós levamos também os nossos serviços até esse público, né? Serviços de orientação odontológica, orientação psicológica, nutricional, orientação de fisioterapia, né? Também levamos palestras, orientações sobre direção defensiva através dos instrutores do Senat. Então, sempre que o SESC Senat está envolvido em alguma campanha, né, a gente vai até o transportador, até a empresa do transporte e a comunidade de maneira geral, levando conscientização, educação, informação e muitas das vezes serviços nossos também, né, que são oferecidos na unidade. A gente oferta, né, esses serviços em campanhas que a gente desenvolve e participa. Quais são os grandes desafios ou qual é o grande desafio do setor hoje? Existe? Hoje a gente busca, né, colaborar com as empresas de transporte, né, para que o SESC Senat seja uma instituição que colabore para a profissionalização da gestão do setor transportador. E para isso nós temos os cursos, né, de capacitação, treinamentos, inclusive web aula, né, remoto, à distância também. O portfólio de cursos do Senat ele é muito grande, então nós temos, por exemplo, todos os cursos regulamentados pelo Detran, né, os cursos que a gente chama de especializados, temos as atualizações desses cursos, temos curso de operador de empilhadeira, caminhão guindalto, temos um portfólio enorme de cursos de educação à distância. É possível também fazer os cursos de forma remota,
e teletransmitida. Então, tudo isso, na verdade, é para apoiar o motorista e também cursos voltados para liderança, né, e capacitação para os colaboradores das empresas do transporte. Né? Isso na parte de capacitação e na parte do SESC, de promoção da qualidade de vida e promoção social, a gente entra com suporte de saúde, por exemplo, com atendimento odontológico, né, com atendimento psicológico, fisioterapia, a gente entra com nutrição. Tem uma área grande lá, né, no SESC Senat de Araçatuba, que o transportador, o colaborador pode usar nessa área como clube. Então nós temos 3 piscinas, uma semiolímpica, uma de biribol, uma piscina infantil, temos campo de futebol society gramado, quadras poliesportivas. Então a estrutura é muito boa, né? Temos uma policlínica de odontologia bastante completa, com várias especialidades, radiologia, né? Temos aí a fisioterapia com estúdio de pilates também, consultório de nutrição, com exame de bioimpedância, toda a parte também de atendimento psicológico. Então tudo isso está em prol de apoio aos motoristas, aos colaboradores e às empresas do setor do transporte, mas nós podemos também atender toda a comunidade com valores bem acessíveis e abaixo do que é praticado no mercado. Gustavo, nós temos pelo menos 2 categorias, digamos assim, de trabalhadores. Os trabalhadores que estão amparados pela CLT, que são funcionários de empresas, né, têm ali seus direitos resguardados, né, aquele salário mensal, né, e trabalham como profissionais do transporte. E nós temos outro lado que são trabalhadores que trabalham por conta, que são independentes, que precisam ali colocar no papel exatamente quanto que ele gastou de diesel no mês, a manutenção do caminhão, a parcela do financiamento muitas vezes. E estamos vivendo uma situação delicada com relação ao preço dos combustíveis. O diesel aí com um preço alto, trabalhadores reclamando da dificuldade. O SESC Senat consegue oferecer algum apoio com relação a isso? Uma orientação de uma gestão, por exemplo, olha, você tem que caminhar por aqui para você conseguir se manter na atividade. Como é que vocês auxiliam, dão esse suporte, essa consultoria, principalmente para aquele caminhoneiro que é por conta, né, que é independente, que ele mesmo que é a própria empresa? Boa pergunta. Nós atendemos também o autônomo, seja pessoa física ou jurídica ou MEI, né, que contribua para o SESC Senat. Ele é atendido de forma gratuita nas nossas unidades operacionais. Em relação à questão da alta do preço dos combustíveis, nós temos um curso, né, de condução econômica e nós temos também um simulador de direção moderno. Na verdade, é um simulador desenvolvido na Europa e comercializado aqui no Brasil, aonde é possível, né, que o SESC Senat ofereça cursos e avalie a performance do motorista. E dentro, né, desse curso e dessa avaliação, a gente olha também o modo de direção e direção econômica. Então, nós temos dentro dos nossos cursos, né, e curso específico para condução econômica, justamente para orientar o motorista na melhor forma dele conduzir para estar economizando combustível. Esse aparelho que você falou, é um simulador mesmo? O motorista ele conduz ali e os dados são... Esse aparelho, computados. esse equipamento é muito interessante, né? Cada unidade do SESC Senat conta com um simulador. Ele é um simulador que simula ônibus, micro-ônibus, van, caminhão, carreta. E ele é um simulador bastante realista, onde o instrutor ele faz uma programação, né? O aluno ele desenvolve no simulador e o simulador ele dá parâmetros de performance do motorista em relação à condução econômica, erros, e o instrutor ele pode interagir com outro veículo, com o aluno no simulador. Então fica um treinamento, uma capacitação muito fidedigna e realista e até mais econômica, porque a gente não precisa ir para a rua com o veículo para fazer esse tipo de treinamento, uma vez que o simulador dá essa condição e essa oportunidade. E ao final desse treinamento, né, o simulador ele gera um relatório de performance do motorista, aonde a gente pode verificar os principais pontos a serem desenvolvidos e trabalhar esse ponto no motorista também. Vocês observam que tipo de dificuldade hoje, não só falando com relação
a essa economia de combustível, mas de modo geral, dos trabalhadores do setor, o que falta? Informação, capacitação, conhecimento, vontade de querer ou uma restrição em não querer se aperfeiçoar? Não, eu já sou condutor, motorista há 20 anos, não preciso passar por uma reciclagem, por exemplo. A gente sabe que a cada dia que passa as coisas mudam e a gente tem que se atualizar. Existem essas restrições, ou esse impedimento da pessoa, de vocês terem mais dificuldade? Olha, não, é bacana você fazer, é importante, é interessante. O desafio do setor é a atualização desses motoristas. Os veículos, né, estão cada vez mais modernos, mais automatizados, e a gente procura levar isso para o nosso aluno. E também a mudança de legislação no Código de Trânsito Brasileiro, que a todo momento, né, sofre ajustes e alterações, tem as resoluções. Então a gente procura deixar o nosso aluno, o motorista, atualizado em relação à legislação, em relação às novas tecnologias embarcadas nos veículos, né? Esse movimento está cada vez mais acelerado, então os veículos estão cada vez mais modernos, a legislação ela muda constantemente, então o motorista, o nosso aluno, ele precisa estar atualizado em relação à legislação e atualizado em relação às tecnologias, né, que estão chegando aí. A gente olha também, usando como exemplo vídeos na internet de caminhões, por exemplo, que parece que eles têm vida própria ali, eles fazem tudo sozinhos. A gente, claro, não é uma realidade que a gente vê no dia a dia aqui no interior de São Paulo, mas você falou com relação a veículos modernos, essa modernização, ela auxilia, mas é importante que se tenha um conhecimento também para poder usufruir disso. Sim, os veículos estão vindo cada vez mais equipados, com computador de bordo, né, com a questão da telemetria. Nós temos cursos disso e nossos cursos também eles procuram atualizar, né, os motoristas em relação às novas tecnologias, né, o que vem para frente, como utilizar a tecnologia embarcada que vem hoje nos ônibus, nos caminhões. Então a gente tem essa preocupação de trazer o que é de mais moderno e atualizar esse motorista em relação a essas questões. Gustavo, a gente está chegando ao final do nosso Band Entrevista, né? Você como representante do SESC Senat e atuando lá na região de Araçatuba, qual que é a mensagem que você deixa para a categoria, para o setor hoje dos transportes? Né? Estamos vivendo um momento difícil e é difícil para todo mundo, né? Então acho que a gente tem que ter pelo menos otimismo para poder enfrentar tudo que a gente tem por aí. Bom, vou deixar a mensagem, né, do Maio Amarelo, a importância da educação, da conscientização e de comportamento e atitude no trânsito, para a gente ter um trânsito melhor, mais seguro, né, evitando mortes e acidentes. O SESC Senat está de portas abertas para todas as empresas, apesar do SESC Senat atender o setor transportador. Nós atendemos também todas as empresas, nós atendemos a comunidade de maneira geral. Então, para quem não conhece o SESC Senat, faça uma visita, né? Conheça os nossos serviços. Vocês vão ficar surpreendidos com a nossa infraestrutura, profissionais capacitados, né? A gente tem um horário flexível de atendimento, toda uma infraestrutura, a gente tem estacionamento, né? Então, aquele que precisa de um atendimento odontológico, de fisioterapia, nutrição, psicologia, quem quer se associar a um clube ou fazer uma atividade esportiva ou fazer cursos de capacitação, né, no Senat, procure o SESC Senat. Em Araçatuba nós ficamos na rodovia Senador Teotônio Vilela, no quilômetro 9, ali indo para Birigui, do lado do Hospital da Unimed. E também atendemos no telefone 18 3607 2700. Temos as nossas redes sociais, né, do SESC Senat Araçatuba no Facebook, no Instagram, e o nosso site, que é o www.sescsenat.org.br. Lá tem mais informações, contato de outras unidades. O SESC Senat está espalhado no Brasil inteiro para atender não só o setor transportador, para atender a toda a comunidade e para colaborar com a comunidade que o SESC Senat está inserido. Essa é a nossa missão, esse é o nosso objetivo. Muito bem, Gustavo Tavares participou hoje do nosso Band Entrevista, diretor do SESC Senat lá em Araçatuba. Muito obrigado, um excelente domingo para você. E assim a gente vai encerrando o programa de hoje. Muito obrigado. A gente se encontra numa próxima edição. Até lá.